boa noite a todos e a todas que estão conosco neste momento de culto online. A nossa comunidade quer levar a palavra de Deus até você. Sinta-se acolhido, acolhida por nós. Obrigada a todos que nos têm acompanhado pelas mídias sociais. Quero saudar vocês com a palavra do livro de Salmos, capítulo 1, versículos 1 ao 3, que diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Este pequeno texto de Salmos também será mencionado na mensagem de hoje, que será trazida pelo Reginaldo. Que Deus nos alcance com a sua palavra e permaneça conosco neste momento. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus. Olá, boa noite. Eu
gostaria, nessa noite, trazendo a mensagem, reflexão, e gostaria de, antes da gente estar iniciando esse momento, fazer uma oração a Deus. Amado Deus e Pai, nós entregamos as suas mãos, pedindo que o Senhor nos guarde, nos abençoe, momento de trazer a Tua palavra, tem aquelas pessoas que ouvem o entendimento daquilo que está sendo pregado. Que o Senhor possa abençoar esse momento, nos dê. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para aquelas pessoas que ouvem e também a mim. Uma pergunta que às vezes a gente não faz em nossa vida diária. É uma pergunta mais ou menos assim: qual é a nossa ligação com Deus? Como eu tenho vivido a minha vida de fé? Será que eu tenho sido com Deus aquilo que Deus tem sido comigo? Será que eu tenho dado valor a Deus? Como tem sido a minha vida? Qual tem sido a minha ligação com Deus? Essa pergunta eu faço e quando eu estava escolhendo, a gente vai escolher um texto, eu me trouxe a época da infância, que a gente vinha para a escola dominical e ouvia falar muitas historinhas. E uma delas que me veio à mente foi de Daniel na cova dos leões, junto lá com os leões. E muito tempo se passou, né? Parece que a gente não, a gente já ouviu falar, mas às vezes a gente não sabe da história no todo, como ela é, como ela termina, se Daniel sobreviveu, se não sobreviveu lá com os leões, mas sempre tinha aquelas figurinhas, né? Daniel lá dentro da cova, e isso me veio à mente. Por isso que, quando eu fiz essa pergunta, qual a nossa ligação com Deus, eu poderia falar de outros textos bíblicos, né? Mas eu resolvi trazer Daniel como uma pessoa, não como comparativo, porque às vezes a gente não pode se comparar com outras pessoas, mas Daniel que sirva de exemplo, né, para cada um de nós. Daniel, na sua história, Daniel, Nabucodonosor era o rei da época. E Daniel tinha mais 3 amigos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 amigos que ele tinha, juntamente com Daniel, foram escolhidos, né, pelo chefe da guarda lá do Nabucodonosor. Eles tiveram um tempo em que ficaram 3 anos experimentando a mesma comida. Eles queriam, aliás, Nabucodonosor queria que eles experimentassem a mesma comida que ele comia. Mas a comida era, às vezes, dedicada a deuses, né? E Daniel não quis fazer isso. Ele preferiu comer legumes. Ele conseguiu até chegar ao ponto de comer legumes. Mas tudo deu certo. E aí? Os 3 amigos dele, passou os 3 anos, até que Daniel o rei Nabucodonosor pediu a interpretação de um sonho aos sábios e as outras pessoas, aos adivinhos, né, aos feiticeiros. A Bíblia diz os feiticeiros também. E essas pessoas não conseguiram interpretar o sonho do Nabucodonosor.
E Daniel se propôs, né, a interpretar esse sonho e pediu a Deus em oração para que o ajudasse. E conversou, né, com seus 3 amigos para que ajudasse a fazer isso. E Daniel recebeu de Deus a palavra, né? Recebeu a explicação, conseguiu interpretar o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado. Ele conseguiu chegar com Nabucodonosor e além de contar o sonho de novo para Nabucodonosor, ele interpretou o sonho. Por isso, ele teve alguns benefícios, também os seus 3 amigos. Os 3 amigos foram eleitos lá ajudantes, né, lá do governo. Enfim, Nabucodonosor conseguiu ter seu sonho interpretado, mas algumas coisas no meio do caminho não andaram muito bem, não. Os 3 amigos foram condenados à fornalha de fogo, mas Deus estava com os 3 amigos, Daniel, e eles foram salvos da fornalha. Num outro momento depois, que Daniel também interpreta um outro sonho, teve uma hora que teve as mudanças dos reinados, até que Dário era o rei na época. Isso foi assim, uma época, a gente falando em época, mas já logo depois de Nabucodonosor, o filho teve ali sua participação também, e até que o filho morreu, aí Dário assumiu o lugar no reinado. E Daniel também, ele interpretou o sonho uma segunda vez, não bem um sonho, mas umas escritas, né, que tinham na parede branca. Daniel interpretou tudo aquilo, até que Dário conhecia a capacidade que Daniel tinha de conhecer o seu Deus. Sabia que Deus sabia que Daniel era uma pessoa temente a Deus. Mas umas pessoas com inveja pediu que Dário assinasse uma lei que obrigassem as pessoas, ao tocar hinos, né, que as pessoas adorassem a uma estátua. Então, se ajoelhassem, enfim. E Daniel não fez isso. Inclusive, que as pessoas não orassem a outros deuses, que as pessoas prestassem honra somente àquele Deus instituído ali por Dário. Aí Daniel tinha um costume, 3 vezes ao dia ele orava a Deus, pelo menos 3 vezes ao dia ele orava a Deus, até que um dia ele subiu no 2º andar, as pessoas acompanharam ele e viu que ele estava orando. Como tinha instituído uma lei que proibia as pessoas de orarem por 30 dias, eram 30 dias essa lei, e as pessoas estavam proibidas de orar a outro Deus, a não ser aquele Deus, uma estátua, vamos dizer assim. Então, Daniel foi pego, né? Mas mesmo assim, Daniel, o rei, queria salvar Daniel, mas chegou uma hora que não teve jeito. O rei teve que assumir aquilo que ele tinha assinado, e Daniel teve que a pena era ser jogado na cova dos leões. Mas o rei também temia, né,
sabia do poder de Deus para com Daniel, e ele praticamente ele tinha certeza que Daniel ia sair bem dessa. Até que chegou uma hora que Daniel foi jogado na cova dos leões, tarde, feitinha, e no outro dia cedo, quando Nabucodonosor, o rei Dário, vai olhar a cova, foi tampada com uma pedra, mas a hora que ele olha na cova, chama bem, de uma maneira bem espantosa, ele chama Daniel, Daniel. Daniel responde, eu estou aqui. Aí ele falou, mas como, né? Aconteceu, ele falou, o anjo tampou a boca do leão. Por que eu digo isso? É uma história longa. Eu até eu fiquei um pouco preocupado como a gente vai traduzir tudo isso, né? É uma história longa para a gente chegar até aqui, mas Daniel, durante a sua caminhada, a sua vida, ele conseguiu passar para as pessoas que ele era uma pessoa temente. As pessoas viam isso em Daniel, também nos seus 3 amigos. Eles tinham um diferencial de outras pessoas. A ligação de Daniel com Deus era uma ligação íntima. Eles tinham uma intimidade, seja sua vivência diária, de respeito, de pegar 3 vezes ao dia e orar ao Senhor. Por isso que no início eu falei, quantas vezes oramos a Deus? Será que nós temos, qual é a nossa ligação com Deus? Nós temos dado a Deus o valor que Ele merece? Será que às vezes nós não temos deixado Deus de lado? Quando eu usei, quando eu pensei em colocar Daniel como uma pessoa que a gente possa também se espelhar, a gente às vezes pensa, né? É difícil ser assim. Como que a gente vai fazer, né? Na última pregação que eu fiz, que eu falei que era mais fácil a gente falar por um telefone, né? Se Deus tivesse um telefone, se Jesus tivesse um telefone, era mais fácil a gente usar o telefone para falar com Ele do que abrir uma Bíblia, ou se colocar de joelho e fazer uma oração. Eu escutei uma palavra esses dias que dizia assim, né? Que a Bíblia fechada, ela é um livro igual ao outro. Mas a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Bíblia fechada é um livro igual ao outro. E a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Quando a Lu fez a saudação, eu queria que ela fizesse a saudação, né, no livro de Salmos. Felizes são aqueles que não deixam levar pelos caminhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O prazer de muitas pessoas está em Deus. Eu gostaria de ir terminando colocando um desafio para nós a partir dessa meditação. Que a gente possa, todo dia, ao se levantar ou abrir os olhos, a gente não precisa nem se levantar, né? A partir de abrir os olhos, que a gente possa orar agradecido a Deus por a noite de descanso, por aquilo que tivemos durante o dia, ou até mesmo já aproveitando e pedindo que Deus nos oriente e nos gracie com um bom dia.
Que Deus esteja nos dirigindo, nos abençoando, para que tudo corra bem. E à noite, quando formos dormir, que a gente possa orar agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por nós no nosso dia que passou. Essa é uma maneira de começarmos a ter uma ligação mais íntima, mais responsabilidade para com Deus. E meu desejo e a minha vontade, talvez não só a minha vontade, mas a vontade de Deus, que cada um de nós que está nesse momento nos assistindo possa de coração se entregar a Deus, ter essa ligação, não por telefone, né? Como eu já falei uma outra vez, mas uma ligação onde a gente possa estar usando a Bíblia e a oração para ter essa ligação com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele esteja com cada um de nós, permitindo que possamos estar ainda mais unidos com Ele, mesmo nesses tempos de essa pandemia, onde pessoas às vezes estão em suas casas, têm até mais tempo, às vezes, para orar, tem mais tempo para ler a Bíblia, e possamos usar desses meios para chegar a uma forte ligação com Deus. Isso seja, que Daniel sirva de exemplo para as nossas vidas. Amém. Nós temos alguns avisos para o dia de hoje. O primeiro aviso é sobre a nossa tradicional feijoada, que será no dia 12 de julho. Nosso sistema será no drive-thru e delivery. E faça o seu pedido e retire no local sem sair do seu veículo. Também é possível fazer o pedido e nós levamos sua encomenda até você. A taxa de entrega será de R$5. Nós temos os contatos que você pode fazer a sua reserva. Também temos o QR Code que você aproxima o seu celular e ele já vai direto para o link. E o preço da feijoada é de R$30 e serve 2 pessoas. Não fique de fora. Queremos convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube e também no Facebook da nossa comunidade. A sua inscrição é muito importante para nós. Se inscreva lá. Também o nosso culto, que será no domingo, às 9 horas, na forma online. Muito obrigada e abençoada semana ainda para vocês. Com meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Senhor.